de sandices, de absurdo, de dizer que a gente está ali, a balança comercial é desfavorável aos Estados Unidos, quando os próprios números deles dizem que é o contrário, né? Você tem aí dizendo que esse processo contra o Bolsonaro, ele não usou essa expressão nesse momento, mas tinha usado outra vez, né? Uma caça às bruxas. Velho, quando na verdade a gente só está seguindo o rito legal, entendeu? Aliás, que importante se diga, o rito legal para julgar aquele que fez, que até então tem indícios, precisamos deixar nesses níveis, tem indícios de que cometeu um crimezinho, ligeiramente bárbaro, né? De tentar abolir o Estado democrático de direito, entendeu? Mas essa história toda, cara, ainda vai dar muito pano para manga e a gente ainda vai discutir muito isso ao longo desse programa. Você fica aqui e aguarda. Daniels. Cara, o principal assunto da carta seria justamente isso que o Vitor falou, né? Eles alegam que estão deficitários, né, nessas relações de comércio com o Brasil, quando na verdade não é assim. E esse copia e cola que você falou, Mauro, é parte de um ataque, né, ao tarifaço para vários países, várias nações, e então ele não consegue entrar trecho a trecho, né, onde ele perde, onde ele ganha, por que ele está taxando, por que ele não está taxando os outros países. Por isso que é uma carta muito genérica. No Brasil, teve essa particularidade desse ingrediente de chantagem e de ameaça, né? Colocar o Jair Bolsonaro nesse bolo, primeiro atende a parcela da agenda de direita, neofascista também do continente norte-americano, também parte da Europa, com esses partidos bem extremistas até na Inglaterra, que vão avançando, quer queira a gente ou não. Então ele vai responder dizendo que quer o Bolsonaro livre de qualquer tipo de injustiça, de perseguição, para atender essa galera, mais do que um apito para cachorro, e ali no final ele faz um emaranhado também em relação às big techs. Então ele aproveita para relembrar a insatisfação dele como líder político estadunidense de que o Brasil também caminha contrário aos interesses das big techs. Então ele pega dois fatores que são políticos, para além de sociais e de relações de Estado, são de viés políticos, e coloca em um que poderia ser realmente de relações entre duas nações, de comércio, da diplomacia. Sendo que aí, esses dois assuntos, eles ficam mais importantes do que a falácia, e eles apagam da falácia que é a alegação de que eles estão perdendo dinheiro. O que é mentira. É mentira. Então, assim, o pior disso tudo é que o Jair Bolsonaro, ele está sendo usado. Porque no final disso tudo, desses 3 pontos, tudo isso se baseia também em agredir o BRICS. Também tem a ver em retaliação a mais uma possibilidade dos BRICS terem uma moeda, né? Não seria impressa, não seria como dólar em si, mas seria para relações entre os países do BRICS e quem quiser comprar ou fazer qualquer tipo de relação. O Trump realmente está muito ameaçado com essa possibilidade e mostra um declínio, né, cara? O Vinícius não está aqui hoje, é o nosso professor de história, mas no futuro, quando começarmos a falar quando que a nação Estados Unidos publicamente definhou e se mostrou no passado perdendo a hegemonia que ela tem, esse vai ser um dos pontos, o tarifaço, ele falar que ele quer anexar um país, pedir para tocar o nome do Golfo do México, reivindicar a Groenlândia e afins, né? É o declínio do Donald Trump e da nação estadunidense. Muito obrigado, Denis, por você dizer uma coisa que eu também tinha pensado e que talvez em lugar nenhum eu vi na mídia isso falando. O Bolsonaro é um brinquedinho na mão do Trump. Ele está sendo usado pelo Trump. Mas como o Bolsonaro é um sujeito tão baixo, tão vil, ele não se importa em ter essa miudez. Lembrando a palavra, o termo da vereadora Ava Santiago na semana passada, a miudeza de Bolsonaro, que ele não se importa. Tudo para poder fugir da cadeia. Bolsonaro está sendo usado como um instrumento nesse joguete, porque as pretensões de Trump são muito maiores, né? E isso muita gente falou.
o combate aos BRICS, a soberania americana, né, em todo o mundo, enfim, é isso. A gente tem aqui reações, aí a gente, seguindo aqui a pauta, né, a gente tem crimes de lesa pátria, inclusive, e aí a gente pode citar aqui diversos parlamentares de direita, né, extrema-direita, mas a gente vai citar dois porque, obviamente, são do clã Bolsonaro. Primeiramente, o nosso querido Bananinha, o Eduardo Bolsonaro. Primeiramente, vejam bem esse tipo de declaração. Aí coloquem um capuz preto no Eduardo Bananinha. Vê isso aqui não é uma ameaça terrorista. Por isso, a partir de 1º de agosto, empresas brasileiras que desejarem acessar o maior mercado consumidor do planeta estarão sujeitas ao que se pode chamar de tarifa morais. Essa é uma oportunidade de escolha. Cabe ao Congresso liderar esse processo, começando com uma anistia ampla, geral e irrestrita, seguida de uma nova legislação que garanta a liberdade de expressão, especialmente online, e a responsabilização dos agentes públicos que abusaram do poder. Sem essas medidas urgentes, a situação tende a se agravar, especialmente para certos indivíduos e seus sustentadores. Restam 3 semanas para evitar um desastre. Que Deus abençoe o Brasil e que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Eu já vou fazer o comentário, porque eu vou passar alguns vídeos aqui em sequência, inclusive o teu vídeo, Vitor, rapidamente, mas isso foi um belo tiro no pé, tá? Se ele quis sair por cima, isso foi um belo tiro no pé. Tem outro vídeo do Bananinha aqui. O Alexandre de Moraes, ele não é macho. Alexandre de Moraes é um frouxo. Alexandre de Moraes tem medo. Alexandre de Moraes está sem dormir, porque ele sabe que daqui a pouco vai vir a Lei Magnitsky, e do jeito que o Trump não vai vir só nele, vai vir pegando, provavelmente, a esposa dele, o Fábio Shor e outros atores da Polícia Federal. Não sei, que agora está tudo na mão do Trump e ele é imprevisível. Talvez venha para cima do PGR. Enfim, agora a bola está do lado deles. O meu conselho é, se vocês querem realmente resolver o problema, ajam rápido. Façam a anistia ampla, geral e restrita. É a dica que eu posso dar. Enfim, e para terminar, antes da gente ter mais comentários, Vitor, coloca o vídeo dele na Globo News aí, por favor. Esse aqui? Não vai ter condições de Esse aí, negociar. esse aqui? É o que o Otávio estava me perguntando, Otávio. Mas aí o essa senhor é a minha está preocupação. justificando, Estou senador, justificando, mas é a realidade. Tem que encarar a realidade, Camargo, do jeito que ela a é. interferência de um outro país num poder aqui Eu não do estou país justificando, com eu retaliação. estou encarando a realidade, Camarote. A realidade hoje é a seguinte, isso me preocupa demais. A realidade hoje é a seguinte, o Brasil vai sentar como para negociar com alguém que está disposto a fazer qualquer coisa e que ele não tem preocupação de sanções por parte do Brasil, porque não vai afetar o país dele. Essa é a minha preocupação. Não? Hoje nós estamos vivendo o dia do luto. Mais uma vez, a gente está aqui angustiado, Choro impresso. sofrendo, preocupado. Tomamos um remédio muito forte, que era contra a nossa vontade, mas daqui a algum tempo esse efeito vai passar e a gente consegue resolver antes, pelo menos, de 1º de agosto, quando entram em vigor essas sanções de 50% de taxas sobre os produtos brasileiros, com essa anistia aprovada rapidamente no Congresso, já que eu sei que tem votos lá para aprovar, ela não é pautada por causa de ameaças de ministro do Supremo. A gente não pode fingir que a nossa democracia está normal. Então não é, Júlia, respondendo a sua pergunta inicial também. Então vocês estão defendendo, vocês estão aceitando o Brasil se sucumbir à ameaça que Trump está fazendo ao país. Esse é o ponto, Júlia. Assim, se derem anistia, tudo bem. Então, a gente tira os 50% de taxação. No final do dia, o discurso dos senhores, e eu quero ouvi-lo sobre isso, é de ok o Brasil aceitar a chantagem, ok a gente aceitar a interferência no Poder Judiciário, ok o Brasil perder emprego e parar de exportar, se a gente tiver o que a gente quer, que é a anistia. Quer dizer, de novo, a gente volta para a mesma discussão. É a defesa de um interesse de um grupo político em troca do interesse maior do Brasil. Ô, Júlio, eu vou tentar ser mais claro. Você sabe o que é um contrato de adesão? Contrato de adesão é aquele que você, quando vai comprar uma linha de telefone celular, você assina lá com a operadora. Você pode discutir alguma cláusula daquela que está ali? Não pode. Ou você adere àquele contrato, ou você assina, ou você não assina, você vai buscar, né? Ou vai falar no orelhão. E, mais uma vez, não é o que eu torço, não é o que eu defendo, não estou justificando. Eu estou falando como é que vai ser a realidade. Ou o Trump falou hoje isso.
E a gente tem que entender qual é a correlação de forças. Por causa vou tirar esse idiota, porque ele vai ficar falando isso o tempo todo, e ele foi jantado pela ajuda do Alib, porque disse, ok, em nome da anistia, em nome da liberdade do seu pai, vamos perder empregos, vamos fechar empresas, vamos taxar o país, e pronto, acabou. É isso. É o que a gente sempre fala. Nunca foi pelo Brasil, nunca foi pelos brasileiros, sempre foi pela família dele. O Bolsonaro, os Bolsonaro estão dando um tiro no próprio pé. Eles estão reagindo, sim, às reações daquilo que falamos semana passada, das reações nas redes, eles estão perdendo sim o debate nas redes e agora partiram para a guerra. E eles vão se ferrar. Eu só não entendo, e aí eu passo a bola para vocês, como até agora, Denis, não foi emitido mandados de prisão preventiva. Nem contra seu Jair, nem contra Bananinha, nem contra Flavinho 01. Não sei se era o caso, assim, até porque pode... Sim. Não, talvez o próprio Supremo, e a Polícia Federal, não a Polícia Federal no primeiro momento, né? Entendam que esse movimento está num time errado, vamos dizer assim, né? Não precisa se misturar as coisas. Até porque, não tendo um fato novo... Diga. Vou te interromper rapidamente. Essa semana saiu a notícia de que o próprio STF já tem indícios de que o Bolsonaro pode tentar uma fuga do país via embaixada dos Estados Unidos. Então, se existe um fato, ou pelo menos uma investigação, o fato seria esse. Mas o que a gente está vendo aqui, isso é explícito, meu querido Denis, é que está havendo uma interferência, sim, de Jair Bolsonaro, via governo dos Estados Unidos, nas instituições brasileiras e no seu processo no STF. Diga, Victor, fechando parênteses. Eu queria só abrir um pouco mais esse parênteses, porque o Donald Trump, em algum momento, ele chega a dizer, olha, eu não conheço direito o Lula, que é o presidente atual, mas eu conheço bem o Bolsonaro, e eu tive a oportunidade de negociar com ele. Ele é um cara durão na queda, e eu gosto disso, né, por conta acho que o Trump tem essa necessidade, né, dessa disputa de quem é o mais forte, quem tem mais capacidade, e eu tenho, então, portanto, capacidade, e eu quero discutir com ele essa questão do tarifaço, do tipo, traz ele para cá, ou seja, de novo, fica ali demonstrado que eles só querem isso, livrar o Bolsonaro, capitão bunda suja, que vai ficar cada vez mais suja, entendeu? Tirá-lo da prisão. O objetivo é só esse. E um detalhe, já vou passar para você, Denis, né? Se você reparar nesse vídeo que eu propus aqui, do Flávio Bolsonaro, né, ele só falta dizer o seguinte, olha, eu estou mais preocupado com o meu pai. O restante dos generais, a dona tiazinha lá, a manicure lá que pichou a estátua, eu quero mais é que se foda. Entendeu? O negócio é tirar o meu pai da cadeia. Fechei parênteses. Obrigado. Só voltando lá ao que o Mauro perguntou, eu acho que se você não tem nada robusto, só das intenções, do que pode acontecer em relação ao Bolsonaro tentar se livrar da cadeia aqui no Brasil, não vai acontecer nada. Eu acho que a Polícia Federal já devia ter há muito tempo um monitoramento maior do Bolsonaro, mesmo assim, de campana mesmo, para não acontecer o que já nós vimos, que ele passar 2 noites numa embaixada da Hungria, né? Sem ter justificativa plausível nenhum, sem estar na agenda, sem ter evento oficial, nem da embaixada, nem nada. Agora, isso aí virou um xadrez que os bolsonaristas, e o Eduardo Bolsonaro também vai se vangloriar a todo momento disso, de que tudo vai ser favorável ao Jair. Porque se o Trump daqui a pouco desistir de tarifar realmente, vai parecer que o próprio Bolsonaro teve alguma intervenção, né? Porque ele está calado até então. Então, se o movimento for esse, o Trump daqui a pouco desistir do tarifaço, o Bolsonaro vai responder falando, eu que intervi, né? Eu que diminuí a tarifa. Sendo que se alguém perguntar para ele agora, mas você pediu para ter a tarifa então, no começo? Aí confirmar o que a gente já imagina, né? Isso não partiu dele, porque não partiria dele. Foi só um momento, uma tempestade ali que o Donald Trump surfou bem, mas que queria principalmente agredir aos BRICS. Ele tem realmente uma vontade de expor que esse grupo é maléfico aos interesses de parte da Europa
e também dos Estados Unidos, né? A lógica, principalmente, é por causa da hegemonia que a China está mostrando e ensaiando que vai ter nas próximas décadas. Essa carta que foi endereçada ao presidente Lula, no momento que o presidente lá, o Trump, né, ele apertou o botão de enviar, ele automaticamente enviou também pelo Twitter e pelas contas dele, para que todo mundo tivesse acesso à mesma carta. Então, ou seja, o presidente não teve sequer chance de receber aquilo, de engolir aquilo, né? E não só ele, todo mundo, que eu lembro que os próprios jornalistas ali tiveram uma série de dificuldades em tentar entender que movimentação era aquela que estava acontecendo, né? E diante disso ter que dar, inclusive, uma resposta rápida, né? Tanto que eles chegaram ao longo do dia a pensar em o presidente fazer um pronunciamento. Nós até discutimos isso, né, Denis, na reunião de pauta, e que por fim esse pronunciamento ficou, para alguns, talvez até reduzido a uma entrevista de 15 minutos no Jornal Nacional. Teve para a Rede Record primeiro, 2 entrevistas, primeiro para a Rede Record e depois para a Globo. E assim, se você pensar, né, 2 redes interessantes. Uma, a Record, que tem lá o total, que apoia totalmente o Bolsonaro, né? E a TV Globo, que o povo não é bobo, baixa a emissora e tal. Mas são 2 redes que são muito assistidas, entendeu? E ele ali falando. E o detalhe, só para eu poder finalizar esse pedacinho, eu achei isso estrategicamente interessante, porque nas discussões que estavam acontecendo dentro do escritório, segundo a apuração que eu consegui fazer, é que eles estavam na dúvida se essa fala do presidente em cadeia nacional, ela não poderia ser considerada como uma atuação política, um contragolpe. Claro que é um contragolpe, mas assim, poderia ser entendido dessa forma. Eu acho que tendo ido dessas 2 formas, por essas exclusivas nesses 2 canais, eu acho que a coisa aliviou um pouco e entrou em forma de entrevista, entendeu? Que, diga-se passagem, a entrevista inclusive foi pensada, né? Não foi uma entrevista coletiva, não estavam todos os órgãos de imprensa, somente 2 foram escolhidos, entendeu? Então, assim, eu achei muito estratégico. Tem uma coisa que eu defendo, que o Lula deveria usar os meios estatais de comunicação para dizer do que se tratava a ameaça do Donald Trump. Ele tinha que usar essas palavras, né? Não é uma retaliação, porque o Brasil nada fez, era uma ameaça à soberania nacional, por mais que poderia soar, como você falou, poderia ser até descabido ou muito exagerado, mas acho que o Lula não fez, muito pelo que você falou no começo, Vitor. O que o Trump fez é o meio como ele opera desde 2016, usar o Twitter como canal oficial da Casa Branca, falar na figura do presidente da República através das redes sociais. O Lula não faz isso. Essa carta, ela não foi endereçada nos meios tradicionais da diplomacia. Não necessariamente uma carta, gente, um envelope chegando na residência, no Palácio da Alvorada, não necessariamente assim. Mas ela não é endereçada à figura do presidente da República, a figura da República Federativa do Brasil, não. Ela é uma postagem na internet. Ela não usou meio oficial de diplomacia. Vamos supor que o Lula não tivesse nenhum assessor que pudesse ler lá na conta social dele ou no Twitter, o Lula não abriu nada, ele não ficaria sabendo, entendeu? Tanto é que o Brasil responde como uma nota de imprensa. Ele também não endereça a embaixada, a representante do Brasil em outro lugar, não no primeiro momento, é uma nota à imprensa. É como se o Lula respondesse para os órgãos internos do Brasil, e aí os externos que querem saber é que procurem, traduzem, e assim vai. Agora, a gente está vendo aí o Tarcísio de Freitas, né, com esse boné, né, essa taxação dos Estados Unidos, o estado mais prejudicado, obviamente, será o estado de São Paulo, que é o estado que mais exporta para lá.